O capítulo começa com Itadori se afastando discretamente do grupo, indo para um local isolado. Lá atrás, ele chama a atenção de Megumi apenas com gestos, tentando alertar sobre algo grave. Sukuna é o anjo caído. Megumi percebe o recado e fica em choque. Itadori então deixa claro seu pensamento. Ele está disposto a morrer por vontade própria, se isso for o preço para libertar Gojo Satoru. A cena muda, e o anjo pede para Kogani revelar o número de novos jogadores no jogo do abate. O painel surge com um número alarmante: 80 novos participantes. Enquanto isso, o mangá intercala vários diálogos de Kenjaku com líderes e políticos, mostrando que seus planos vão muito além do Japão e do próprio jogo. Voltamos então para Yuki Tsukumo e Tengen. Eles conversam sobre o conceito de recipiente, mas Yuki percebe que Tengen não está sendo totalmente honesto. Fiel ao seu jeito enigmático, ele evita respostas diretas e não revela seus verdadeiros objetivos. É nesse momento que o pior acontece. Kenjaku surge quebrando a barreira. Shozo estava presente e imediatamente entra em alerta. Kenjaku pergunta diretamente: onde está Tengen? Shozo se recusa a responder. Sem explicações claras, Kenjaku transporta Shozo para um cinema, onde começa a mostrar possíveis futuros, revelando que Tengen deseja evoluir, mesmo que isso signifique perder sua humanidade. O capítulo termina com Shozo preparando sangue perfurante, deixando o confronto inevitável. No capítulo 203, antes da luta entre Kenjaku e Shozo, somos levados a um diálogo importante. Estão ali Kenjaku, Tengen, Yuki e Shozo. Shozo pede para enfrentar Kenjaku sozinho, mas Yuki é direta e diz que desse jeito ele só vai acabar morto. A cena então volta para a luta. Shozo dispara seu sangue perfurante, que quase acerta Kenjaku. No último instante, ele desvia e ao mesmo tempo libera uma maldição que avança direto contra Shozo. No meio do combate, os dois se encaram. Shozo ativa a supernova, mas Kenjaku desvia novamente e surge bem perto, trocando socos com ele. Enquanto lutam, os dois começam a falar sobre Itadori. De repente, uma maldição agarra o pé de Shozo. Kenjaku aproveita a abertura e desfere uma sequência brutal de golpes, chegando a pisar na cabeça dele, esmagando-o contra o chão. Shozo tenta se levantar, mas Kenjaku invoca outra maldição. A situação parece completamente perdida. Shozo é arremessado contra uma parede, com as roupas rasgadas e o corpo coberto de ferimentos. Cortamos então para Tengen, que pede para Yuki intervir, mas ela responde que ainda não é a hora. Caído, Shozo começa a pensar em seus irmãos. Essas lembranças despertam algo dentro dele. Mesmo machucado, ele reúne forças, se levanta e encara Kenjaku mais uma vez. Gritando, ele desafia o inimigo a vir com tudo. Mas fica a pergunta: será que Shozo realmente tem alguma chance contra Kenjaku? Depois de ser completamente esmagado por Kenjaku, Shozo se levanta, amparado por seus irmãos. Nesse momento ele sente algo diferente, a força deles fluindo em seu corpo. Eles olham para Shozo e dizem com convicção: você consegue. Tomado por essa energia, Shozo começa a acumular sangue e dispara contra Kenjaku. Kenjaku tenta desviar, mas algo muda. O sangue continua perseguindo ele, como se tivesse vontade própria. O ataque atinge a maldição de Kenjaku e Shozo não perde tempo. Já parte direto para o combate corpo a corpo. Os dois trocam golpes intensos, mas Shozo está diferente, mais forte, mais confiante. Kenjaku invoca várias maldições, mas Shozo passa por todas, destruindo uma por uma. Então ele usa um golpe impressionante, estica os braços a longa distância, tentando agarrar Kenjaku, e consegue acertá-lo. Mesmo assim, Kenjaku parece tranquilo, quase como se estivesse apenas brincando com Shozo. Sem recuar, Shozo ativa novamente a supernova. O chão ao redor de Kenjaku é completamente destruído pela explosão. É nesse instante que Yuki Tsukumo aparece. Ela observa a cena e comenta: você mandou bem, Shozo. Yuki se aproxima e completa: agora deixa comigo. Shozo é retirado do campo de batalha, caindo em um tipo de buraco, enquanto Yuki avança. Kenjaku invoca uma maldição gigantesca, mas Yuki rebate o ataque com um único chute. Ela parte para cima e acerta um soco absurdo, lançando Kenjaku para longe, com tanta força que quebra a barreira ao redor. Yuki então revela: aquela é sua técnica amaldiçoada infundir massa imaginária em si mesma. Kenjaku pensa em silêncio. Será possível caçar essa besta selvagem? O verdadeiro plano começa a se revelar: forçar Kenjaku a expandir seu domínio. E ele faz isso. No momento da expansão, Yuki grita para Tengen agir. E o capítulo termina assim. E aí galera, querem mais? Então segue aí. O capítulo 206 começa com Kenjaku ativando sua expansão de domínio. Yuki tenta reagir usando um domínio simples, mas ele se quebra quase na mesma hora. Tengen continua confiante. Ele acredita que pode apagar Kenjaku usando sua barreira. Mas a realidade é outra. Kenjaku é forte demais.
e Yuki simplesmente não consegue avançar. Genjaku provoca, dizendo que foi um erro confiar em Tengen. Segundo ele, Tengen esconde um grande segredo. Mesmo machucada, Yuki se levanta. Ela invoca seu Shikigami e parte para cima. Os dois começam uma troca de golpes intensa. É uma sequência rápida, pesada e até bonita de ver. E Yuki já demonstra cansaço. Tudo indica que Kenjaku está prestes a vencer, até que Shozo aparece para salvar o dia. A história volta no tempo e mostra um diálogo entre eles. Tudo aquilo fazia parte do plano. A primeira derrota do Shozo, a expansão de domínio. Nada foi por acaso. Voltamos para a luta. Shozo dispara seu sangue perfurante e acerta em cheio. O topo da cabeça de Kenjaku é destruído. Por um momento, parece o fim. Mas logo, Kenjaku se regenera, como se nada tivesse acontecido. Os três entram num combate direto. Golpes pesados, troca franca, pura brutalidade. Shozo cai mais uma vez. Mesmo assim, Yuki não para. Ela ataca sem descanso. Toda maldição que Kenjaku invoca é esmagada na hora. A luta vira algo totalmente físico, corpo contra corpo. Yuki sente que pode vencer. Ela coloca tudo no ataque final. Mas Kenjaku reage. Ele usa um mini Uzumaki. O golpe atravessa Yuki e acerta em cheio sua barriga. Um impacto devastador. E assim o capítulo termina. Curtiu? Então segue aí vídeos todos os dias. Depois que Kenjaku acerta um golpe brutal em Yuki, ele não dá nenhum espaço para ela se curar. Ele pressiona sem parar, mostrando que não pretende deixar essa luta se estender. A cena então corta para uma espécie de bar simbólico, onde Yuki e Chozo conversam sobre Itadori. Chozo se sente culpado, ele queria ter feito mais. No fundo, tudo o que ele desejava era viver em paz ao lado dos seus irmãos. Yuki escuta tudo e responde com palavras calmas e acolhedoras, como se estivesse confortando alguém que já perdeu demais. Voltamos para o campo de batalha. Shozo tenta atacar Kenjaku, mesmo sabendo que não tem chances reais. Mas antes que algo pior aconteça, Yuki toma uma decisão extrema. Ela agarra Shozo e o lança para longe, jogando-o dentro do buraco da barreira. Ela salvou a vida dele, mesmo sabendo o que isso significava. E então acontece o pior. Kenjaku pisa em Yuki com uma força absurda, tão grande que o corpo dela é literalmente partido em dois. Não tem mais dúvida, Yuki Tsukumo morreu. Tengen aparece logo em seguida, enquanto Kenjaku solta uma risada debochada, como se tudo tivesse saído exatamente como ele planejou. Mas, no que parece ser seu último suspiro, Yuki ativa sua técnica amaldiçoada final. Um poder insano surge, um buraco negro, que começa a sugar e destruir tudo ao redor, explodindo o campo de batalha. Por um momento, parece que Kenjaku finalmente caiu. Só que não. Kenjaku aparece vivo. Ele diz que até levou um susto, mas sobreviveu, mesmo depois de tudo isso. Em seguida, ele se despede de Tengen, como se estivesse encerrando um capítulo de sua própria história. E assim, o capítulo termina. Sério, a Yuki morreu, mano. Que tristeza. Uma das feiticeiras mais fortes se foi, levando com ela um dos momentos mais pesados e injustos de Jujutsu Kaisen. E você? O que achou desse final? Após a morte de Yuki Tsukumo pelas mãos de Kenjaku, o mundo muda completamente. O som de helicópteros militares corta os céus das colônias do jogo do abate. Soldados descem armados, acreditando na promessa de uma nova fonte de energia capaz de mudar o futuro. Mas tudo era mentira. Esse sempre foi o plano de Kenjaku. Os soldados imobilizam feiticeiros mais fracos, sem entender onde estão. Em seguida, o verdadeiro horror começa. Maldições surgem por todos os lados, atacando sem piedade. O que parecia uma missão se transforma em um massacre. Gritos ecoam, vidas são perdidas em segundos. Em outro ponto, Maki, Megumi, Itadori e os demais feiticeiros se reúnem. O clima é pesado. É então que Kyozo revela a verdade. Yuki morreu, e Kenjaku tomou Tengen. O choque é imediato. Sem alternativas, o grupo tenta adicionar novas regras ao jogo do abate, buscando virar o jogo. Eles chamam Kogani, mas a resposta é clara. O pedido é negado. A frustração cresce. A tensão domina o grupo. Nesse momento, alguém aparece. A irmã de Megumi. Alguns fazem piada da expressão séria dele, tentando quebrar o clima. Mas tudo muda quando ela se aproxima e chama Kogani pelo nome. O silêncio cai. Megumi empalidece, tomado pelo medo, e pergunta com a voz trêmula: "Quem é você?"